Bom dia, meu nome é Bruna de Castro Barbosa, o meu RA é 009920 e agora eu vou falar a introdução do nosso trabalho sobre os agravos infecciosos que acometem o sistema neurológico humano, mais especificamente as meningites. A meningite em si é uma doença infecto-contagiosa que atinge o sistema nervoso por meio da inflamação da meninge, que é o tecido que reveste o cérebro. Ela pode ser causada por diversos agentes infecciosos, mas eles podem ser divididos em 4 grupos principais, que são bactérias, vírus, fungos e parasitas. No Brasil, as meningites têm uma grande relevância por conta justamente da taxa de letalidade, especialmente da meningite meningocócica e também da meningite pneumocócica, que atingem principalmente crianças de até 5 anos de idade, em especial aquelas de até 1 ano, que são as lactantes, que ainda não possuem o sistema imunológico completamente formado e desenvolvido. Portanto, são mais sensíveis a esses tipos de infecções. Por conta justamente dessa letalidade e incidência, as meningites são doenças de notificação compulsória por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, que fornece um formulário que os profissionais de saúde devem preencher assim que eles tiverem confirmação dos casos de meningite. Justamente para ter o desenvolvimento dessa base epidemiológica, para ter um maior controle e acompanhamento dos casos. Olá, bom dia. Meu nome é Bárbara Gama Pinotti, meu RA é 010109. Hoje eu vou falar sobre a descrição e caracterização do agravo da doença da meningite. A descrição é que o termo meningite é caracterizado como a ocorrência de um processo inflamatório das meninges, que são as membranas que revestem o encéfalo e a medula espinhal. Essas membranas são 3, que é a dura mater, a pia mater e a aracnoide. A caracterização e a definição do caso. O caso é feito pode ser definido como suspeito, que é quando apresenta os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas que caracterizam a meningite é febre, cefaleia, vômito, rigidez da nuca, sonolência, convulsões e os sinais de Kernicke e Brudinsky. Em crianças menores de 1 ano, tem também o sinal e o sintoma que é o abalamento da fontanela. Quando tem a definição de um caso confirmado, significa que teve exames clínico-laboratoriais, que são exames de cultura, bacteroscopia direta, CIEF e aglutinação por látex. Quando existe a definição de um caso epidemiológico, significa que o caso suspeito foi feita a comunicação dele e depois, posteriormente, ele foi confirmado laboratorialmente, sendo positivo. Quando você tem as complicações, você pode ter complicações pela meningite bacteriana, que caem as complicações de perda auditiva, distúrbios visuais, distúrbio de linguagem e anormalidade motora. Quando você tem a complicação de meningite viral, você tem um quadro clínico com sintomas menor, um período de espaço de tempo menor do que em 1 semana. Então, são sintomas que acabam desaparecendo depois desse período de 1 semana, que são a cefaleia e a mudança súbita de humor. A complicação da meningite causada por a tuberculose é dividida em 3 estágios. O primeiro estágio, além dos sintomas que caracterizam a meningite, também pode acontecer anorexia, dor abdominal e mudança de humor. No estágio 2, existe um sinal já de lesão de nervos cranianos. E no terceiro o terceiro estágio, tem o déficit neurológico já. Acontece alteração de ritmo cardíaco, respiratório e de consciência, e que pode acabar levando a pessoa até ao coma. Oi, eu sou a Larissa Galdino. Vou falar um pouquinho sobre as medidas de precaução que um profissional da saúde, o enfermeiro, deve ter quando tiver em contato com algum paciente que esteja com infecção, com algum problema, como a meningite. De imediato, esse paciente ele vai ser mantido em isolamento em um quarto privativo. Caso não tenha disponibilidade de um quarto privativo, a ordem é a gente manter 1 metro de distância um leito do outro, para que um paciente não possa estar transmitindo o micro-organismo infeccioso para o outro paciente, que também já vai estar
com a infecção. Normalmente essas medidas elas são mantidas em casos confirmados da meningite. Caso não seja confirmado, seja apenas uma suspeita, a gente mantém o quadro em torno de 24 horas após o início da antibioticoterapia que a gente vai estar aplicando nesse paciente. O hospital, normalmente, para o profissional da saúde, para o paciente, ele é um grande meio de contaminação por bactérias, pelo fato de ter muitas pessoas ali infectadas. Então, pacientes suscetíveis a pegar a infecção é muito grande. Quando um profissional da saúde pega a infecção, por exemplo, um enfermeiro pega a infecção por conta de um paciente contaminado, ele é de imediato colocado em isolamento. Dependendo, se ele pegou uma meningite bacteriana, a gente vai entrar com antibiótico. E se ele pegou uma meningite viral, a gente vai entrar com antivirais. E ele vai ficar em observação em torno de 24 horas também. Na transmissão, a gente tem alguns meios de transmissão. O primeiro é o contato direto. O contato direto é o contato corporal, é o contato com objetos contaminados. Alguns pode ser agulha, pode ser luva, pode ser algum equipamento contaminado, mal higienizado. A gente tem por aerosóis, que é contaminação pelo ar em geral. A gente tem por gotículas, né, que é um dispositivo que normalmente você pegou, vai ficar na sua mucosa narina, pode ficar na boca. Então, ela também pode ser pega pela pele, uma pele íntegra, então ali vai ficar uma colônia de contaminação. E temos também o perdigoto, que ele pode ser transferido pela fala, pela tosse, por beijo. Então, ele também é bem perigoso. Tem o veículo comum, que é por água, comida contaminada, por algum medicamento contaminado. Então, ele é bem comum, aliás. E tem o vetor. O vetor é por mosquito, por mosca, por rato, que possa entrar em contato com a pessoa e contaminar ela. A gente também tem a precaução com os materiais que eu citei, que são os EPIs. A luva a gente usa normalmente quando a gente vai entrar em contato com o paciente, que vai mexer com fluidos, com sangue. Então é importante ter a luva. O avental é para não ter fluidos, respingos de fluidos. Os óculos e a máscara é por conta da mucosa, para caso a gente esteja fazendo um procedimento, o fluido não respingar ali, não pegar na nossa mucosa. E normalmente a lavagem das mãos, que é a mais importante, que a gente vai estar usando toda a higienização. Caso você esteja em um local que não tenha, a gente usa o álcool 70 por 30 segundos na mão. E caso você esteja em um local de alto risco, a gente vai estar utilizando clorexidina, que é o mais apropriado em um local que esteja um grande número de infectados. Então, esse mais ou menos um pouquinho como que funciona a medida de precaução. E é isso. Eu sou o Henrico e a minha parte do trabalho é sobre a profilaxia. Por conta da meningite ser causada de diferentes agentes infecciosos e sobre alguns agentes possuem forma de prevenção. A forma de prevenção delas que são as vacinas. As vacinas, nelas são a meningocócica conjugada do sorogrupo C, pneumocócica 10-valente conjugada, pentavalente e BCG. A BCG entra nesse caso porque a tuberculose é o bacilo da tuberculose, ela também causa meningite. Ela não é a primeira causa porque ela ataca principalmente as veias aéreas. Mas depois, se o bacilo começar a rodar pelo corpo humano, ele pode chegar às meninges. E aí pode atacar as meninges, causando a meningite. As outras formas de prevenção, para quem já tomou as vacinas, ela vai estar prevenida. Vai estar segura de não ter a meningite dessas formas que as vacinas cobrem, né? Protegem. Mas também são lavar as mãos, cobrir a boca e nariz ao espirrar, evitar tocar nos olhos, lavar objetos pessoais e evitar o contato com os doentes. Porque os doentes que têm a meningite, ela é transmitida pelas gotículas
de saliva, pelo sangue, então causa essa proteção também. Sobre os aspectos éticos nos cuidados e no exercício profissional, primeiramente é importante ressaltar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, publicado pelo Conselho Federal de Enfermagem, sob o número 564, em 2017, que estabelece justamente os direitos, deveres, responsabilidades e proibições dos profissionais de enfermagem, que é o que estabelece as condutas que devem ser tomadas frente a situações diversas do dia a dia. E no contexto da assistência a pacientes com doenças infecto-contagiosas, esse código de ética, ele estabelece os direitos que o profissional de enfermagem tem nesse atendimento, que pelo artigo 63 e 64 do capítulo 1, estabelece que ele tem direito a trabalhar em um lugar que forneça os equipamentos, as condições necessárias para que ele esteja seguro de ser contaminado e também garanta a segurança da pessoa que ele está atendendo, da família e da comunidade dessa pessoa, e também garante que esse profissional possa se recusar a trabalhar em um ambiente que não forneça essas condições. E de forma complementar, a gente pode mencionar também o parecer número 067 de 2011 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que é fundamentado nas normas regulamentadoras número 6 e número 32, que estabelecem a utilização de equipamentos de proteção individuais justamente para promover essa segurança, essas condições adequadas para o trabalho, que vai proteger não só o profissional, mas também o paciente, seus companheiros e o restante da equipe de trabalho. Meu nome é Ingrid Charles de Albuquerque. Estou aqui para falar sobre as considerações finais do trabalho de meningite. O objetivo desse trabalho foi ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que possui grande importância epidemiológica por apresentar riscos constantes de epidemias elevados a índices de mortalidade. A classificação etiológica das meningites bacterianas é um grande desafio para a melhoria de qualidade das ações de vigilância epidemiológica. É possível que, entre as principais razões para as faltas nas classificações etiológicas das meningites, esteja o conhecimento a parte dos profissionais da saúde da importância da identificação da agente envolvido na infecção, bem como da relação direta ao resultado. Todas as medidas de prevenção destinadas à população em geral devem ser reforçadas, com o objetivo de controlar os mecanismos de transmissão por vias aéreas de doenças respiratórias, com ênfase em recém-nascidos e menores de 1 ano, evitando que esse grupo tenha contato com pessoas doentes, tenha contato íntimo, beijos, compartilhamento de objetos que contenham secreções, gotículas, entre outras. Todas as crianças acima de 1 ano de idade, todos os adultos com febre, cefaleia, vômito e rigidez na nuca, outros sinais de irritação da meninge, convulsões ou outras manchas vermelhas, em casos suspeitos. No Brasil, as meningites bacterianas possuem papel de destaque devido aos seus confiantes de